Espírito Santo, querido, quero te agradecer por essa noite, pela nossa reunião. Eu sei que o Senhor tem muitos tesouros para nos revelar, para que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado, exaltado, seja trazido em honra diante do Pai. E nessa noite nós queremos aprender contigo. Tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração nesses dias, tudo aquilo que o Senhor me ensinou, da minha didática de saber passar, para que o entendimento chegue no coração de cada um como aquela pérola de maior valor. E que nós possamos não só aprender, como mais uma porção da palavra de entendimento, mas isso se torne uma prática na nossa vida. Porque a tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Ela transforma as nossas vidas. E nessa noite nós possamos ser transformadas pelo conhecimento da tua palavra. E mais um pouquinho nós possamos crescer na graça e no teu conhecimento, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém? Hoje, eu até pedi para a Roseli, ela Amém. vai depois, eu vou pedir depois para ela, vai partilhar a imagem. Hoje eu vou partilhar com vocês acerca do sacrifício, né? Vocês sabem se hoje existe algum sacrifício que a gente faça para o Senhor que é aceito por Ele? Posso falar, Renata? Pode, quem quiser pode falar. Eu não sei se seria o nome mais correto seria sacrifício, mas eu acho que a rendição ela é bem sacrificial para nós. Então, eu acho que esse é o sacrifício que é aceito, que é desejado por Deus, né, que é necessário. Amém. Mas lá no Novo Testamento, sem consultar a concordância, nem o Google, lá no Novo Testamento a palavra fala de um sacrifício. De louvor? Lá depois da obra consumada da cruz. Não é sacrifício de louvor? Exatamente. É o sacrifício de louvor. E nós vamos falar, então, como que se dá na nossa vida diária esse sacrifício de louvor, tá? Eu vou começar, então, dizendo acerca de o que acontecia antes para se trazer um sacrifício, certo? Então, eu vou colocar aqui, eu vou pedir para a Roseli já partilhar com a gente a imagem, e daí a palavra fala assim, lá em Êxodo 20, 25, fala de um altar. E eu vou colocar como referência esse altar, porque esse altar vai falar de nós hoje, tá? A palavra fala assim, em Êxodo 20, 25. Se me fizerdes um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, porque se sobre elas for colocado buril, esse altar vai ser profanado. Então, a primeira coisa, o altar, não se preocupa não, quando você conseguir, você põe, tá bom? Você vai no compartilhar, você vai entrar lá no compartilhar. No share, tá. Tá. A hora que entrar o compartilhamento, isso, compartilhamento de tela, aí, tá ótimo, é esse mesmo. Tá. Então, aqui nós estamos vendo a figura de Abraão, tá? Nós estamos vendo aqui o Abraão sacrificando. Então, olha o altar, como é que ele era feito. Ele era feito de pedras, essas pedras elas não eram lavradas, né? Não podia pôr buril nelas. O que é buril? Buril é um instrumento que ele molda a pedra para ela ficar perfeita, vamos dizer, né? Então, ela molda a pedra. Tem buril de pedra preciosa e tem buril de pedra assim, tá? De pedra normal. E o que tinha nesse altar que era levantado? Tinha pedra, por cima da pedra era colocada lenha, sobre a lenha era colocado o sacrifício, geralmente era o cordeiro,
colocava-se fogo nele, e aí o sacrifício era aceito por Deus. Hoje, o único sacrifício que o Senhor recebe de nós é o de louvor. Mas ele tem tudo a ver, esse altar aqui que eu estou mostrando para vocês, ele é uma figura das nossas vidas levando esse sacrifício para Deus. Então, eu vou por partes, tá bom? Então, as pedras falam de nós. Lá no Novo Testamento, né, lá na carta de Pedro, fala assim, ó, e vós, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, nós somos a figura dessa pedra aí. Só que essa pedra, ela não podia ter sido trabalhada pelo homem. E aí nós temos mais um segredinho de Deus. Nós mesmos, porque era o homem que trabalhava a pedra com o buril, o nosso trabalho, o nosso esforço, ele não leva aquilo que Deus espera de nós. Nós não precisamos nos esforçar para sermos aceitos por Deus. Nenhum esforço nosso melhora a nossa imperfeição. Nenhuma obra da gente melhora a nossa imperfeição. Quem nos ajusta e nos edifica é o próprio Deus. Então, é Ele que vai trabalhar nas nossas vidas. É Ele que vai mexer para que nós sejamos as pedras vivas que vamos agradá-lo. Nós não precisamos querer nos mudar. Essa mudança, ela vem pelo Espírito Santo, que já está dentro de nós, e ele vai nos moldando conforme nós conhecemos o nosso Senhor, pela palavra, por ouvir a voz dele. Na nossa vida tem que haver a disposição, né? E a postura de nós queremos ser moldados pelo Senhor. De nós queremos que aquilo que precisa ser aparado, seja aparado, mas a gente tem que deixar isso para o Senhor fazer. Porque se nós mesmos fizermos um na vida do outro, ou em nós mesmos, nós vamos machucar. E as pedras machucadas, elas eram tiradas do altar. Elas não podiam estar machucadas. Então, nós precisamos, é o que a Diana falou, a rendição. Amém? Sobre essas pedras, e então a lenha. E a lenha, ela fala da humanidade. Quando eu vou fazer uma menção, tá? Do que aconteceu quando foi feito o templo mesmo, a palavra fala que eles usaram madeira de acácia para fazer, né, uma parte lá do templo. E essa madeira de acácia, ela era uma das piores para ser moldada, porque ela tem muita farpa, ela é toda torta, e é assim que o Senhor nos pegou. Mas o que acontecia com essa madeira? Depois que ela era ajustada com os grampos, lá, né, que eles ajustavam com os grampos, ela era inteira banhada de ouro. E o ouro fala daquilo que vem do céu. Então, nós nos tornamos, quando a gente se rende a Jesus, o Senhor vem, Ele nos banha com aquilo que é do céu, e daí as imperfeições, elas acabam. E a lenha, ela vai mostrar que quando vem o fogo, né? Quando é ateado fogo no sacrifício lá, essa madeira, ela acaba. Né? Ela não é ela que é o principal ali do sacrifício. O sacrifício ele era aceito se existia quem? O cordeiro. O cordeiro era a figura principal do sacrifício. Era ele que ia ser o cheiro suave que ia chegar nas narinas de Deus. Né? E no Velho Testamento nós vamos passar por algumas coisas bem rápido, né? Porque se a Betânia estiver aí, ela vai trazer o testemunho,
Nós vemos que toda vez que tinha, né, menção de levantar altar, de fazer sacrifício, era sempre um sacrifício de aceitação diante de Deus e de gratidão. O primeiro que nós vemos é em Noé. Noé faz a primeira menção de altar levantado em Noé depois que ele sai da arca. E aí o que ele faz? Ele faz o altar e ele faz o sacrifício para ser aceito diante de Deus, era um novo tempo, e em gratidão pelo Senhor ter livrado da morte. Depois nós vemos isso em Abrão, quando Abrão mandou, Deus falou para ele, sai da terra, da tua parentela. O primeiro lugar que ele vai depois de Betel, ele ergue um altar. E era um altar o quê? De gratidão por Deus ter guardado até ali e de ser aceito por Deus. Depois nós vemos Davi. Davi, quando ele vai levar a Arca da Aliança da maneira correta, né, através dos levitas, não mais em carro de bois, ele dava 6 passos e ele fazia sacrifícios ao Senhor. Para quê? Reconhecendo que ele seria aceito agora por Deus, transportando essa arca, que é a figura de nosso Senhor Jesus, né? E esse sacrifício, que também é nosso Senhor Jesus, é no sentido de gratidão por trazer a arca de volta para Jerusalém. Então, sempre os sacrifícios, né, e o altar levantado, eles diziam respeito à aceitação diante de Deus, porque tinha que haver derramamento de sangue para ser aceito diante de Deus, por causa do que havia feito, que era o pecado, e mais a gratidão. Então, o valor, todo o valor desse altar, ele estava colocado, a figura principal do altar era o cordeiro. E quando o cordeiro era sacrificado, o que se fazia nele? Se ateava fogo. E o fogo, então, levava em direção ao céu aquele cheiro, e a palavra fala que chegava como um cheiro suave a Deus. Hoje, nós, como pedras vivas, a gente faz esse sacrifício de louvor chegar até o céu da mesma maneira que chegava, só que com uma diferença. Hoje nós não precisamos sacrificar mais para sermos aceitos. Nós já fomos aceitos em Cristo Jesus. Hoje o nosso sacrifício, ele é uma resposta ao sacrifício perfeito de Jesus, que foi morrer na cruz, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, não mais cobriu, ele tirou o pecado do mundo. Então, o nosso sacrifício hoje ele é uma resposta de gratidão ao sacrifício feito por Jesus. E por que é importante as nossas vidas levarmos esse sacrifício para Deus? Porque o Senhor se agrada de sempre Jesus ser declarado diante dele. Quando o sacrifício era feito com esse altar de pedras, né? Quando ele era feito com esse altar de pedras, e que era ateado fogo, o fogo é o do Espírito Santo, né? A figura do Espírito Santo, e que esse cheiro subia até o céu, o que significa isso? Não é obra do homem, que é o sacrifício, que é agradável diante de Deus. Então, não era a pedra, era a obra da pedra, que era agradável diante de Deus, nem a da lenha, mas eram todos os atributos daquele cordeiro que chegavam até o céu e que se transformavam em cheiro suave. Então, agora, eu vou ler para vocês Hebreus 13:15, que vai falar desse sacrifício que é o único aceito por Deus hoje na nossa vida, né? E como que a gente faz isso? Como que ele se torna uma realidade em nós, o sacrifício do louvor? Primeiro vai falar assim, Hebreus 13:15 e 16. Portanto, nós não mais oferecemos um sacrifício constante de sangue, mas através de Jesus Cristo, nós oferecemos a Deus agora um fluxo constante de sacrifício de louvor. O louvor é como se fossem esses cordeiros que eram oferecidos antes,
que é o fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor Jesus. O Pai tem prazer que nós falemos de Jesus Cristo. E lá no 16 fala assim, e nós então mostraremos misericórdia aos pobres, e não perderemos como que esse sacrifício de louvor, né? Esse fruto dos lábios que confessa o nome do Senhor, ele acontece. Nós não vamos perder oportunidade de fazermos o bem aos outros, pois esses são os verdadeiros sacrifícios que trazem alegria ao coração de Deus. O altar hoje, ele não é mais externo. O altar hoje, ele é dentro das nossas vidas, por isso que nós somos as pedras. O altar hoje é o nosso coração. Nós somos as pedras vivas que vamos trazer diante do Pai esse sacrifício de louvor, que vai ser um cheiro suave diante dele. E o que é esse sacrifício de louvor? Os lábios que confessam o nome do Senhor Jesus. Como que nós confessamos o nome do Senhor Jesus? A palavra fala para nós falarmos entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais, né? E como vou dar exemplo, né? Como que eu confesso esse nome do Senhor? Quando eu digo que o Senhor é a minha luz e a minha salvação, e eu não tenho mais o que temer. Quando eu digo que o Senhor é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o príncipe da paz, sobre uma situação que eu estou vivendo. Quando eu declaro que Ele é meu pastor e de nada eu vou ter falta, porque é Ele o supridor da minha vida. Quando eu digo que Ele é o pão da vida, que Ele é a ressurreição e a vida, que Ele é a luz do mundo. Quando eu declaro, quando eu faço declaração com a minha boca, porque eu já creio no meu coração, que é o altar de Deus, eu estou levando para o Senhor esse sacrifício que vai ser um aroma suave diante dele. Roseli, se você quiser tirar, pode tirar. E esse sacrifício de louvor, né, no altar que somos nós, que é o nosso coração, ele vai começar com a fé dentro do nosso coração, né? Mas o confessar dos lábios, né, o sacrifício de louvor, ele fala que são lábios que confessam o nome do Senhor. Então, qual é a primeira confissão que nós fazemos diante de Deus? É a confissão de que Jesus Cristo é o Senhor. Eu creio que todo mundo aqui no Maravilhosa Graça, né, que está hoje, pelo que eu vi, todos nós cremos já de coração em Jesus Cristo, né? E nós confessamos do Senhor que Ele é o dono da nossa vida, que nós nos rendemos a Ele. Mas a primeira confissão que precisa ser feita é que Jesus Cristo é o Senhor. Porque a palavra fala em Romanos 10, 9 e 10, que se nós confessamos... Está dando para ouvir? Amém? Saiu? Caiu alguma coisa? Está dando para ouvir? Não, desculpa, eu estava falando com meu filho. Ah. E não mudei. Que se com a nossa boca nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, e nós cremos no nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos, nós somos salvos. Porque com o coração nós cremos para a justiça, mas com a boca nós confessamos para a salvação. Então, o que o Senhor falou no meu coração é que, assim, tem chegado muita gente nova. Nós já cremos no nosso coração, mas já existiu o momento de nós confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor? Porque depois, a partir disso, o sacrifício de louvor que confessa quem é o Senhor nas circunstâncias das nossas vidas, porque o que agrada a Deus? O que agrada a Deus? A menção do Filho dele, né? Quando existe o odor, existe o cheiro suave que chega às narinas do Senhor, e existe o cheiro que ele abomina, que é abominável diante de Deus. O cheiro suave é tudo que diz respeito ao Filho dele, é quando nós o confessamos naquilo que nós vivemos, independente se isso é uma coisa, se nós estamos vivendo um momento bom ou não. Mas o confessar dos nossos lábios é o que vai gerar essa ação do confessar, que vai mostrar para o Senhor se nós cremos nele ou não. A fé é confessada, né? A fé ela não é estática.
ela é confessada. Agora, o que causa um mau odor diante de Deus são as murmurações, as reclamações, a fala que entristece ao Senhor é a dúvida. Então, esse lábios que confessam o nome do Senhor, para ele poder se tornar um cheiro suave, né? Ele é você dizer quem é Jesus nessa hora, né? E esse é o sacrifício que é o único sacrifício que está lá registrado na nova aliança, lábios que confessam o nome do Senhor. Então, se tiver alguém aqui que ainda não teve essa oportunidade, nunca teve diante de uma situação de confessar o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Eu queria saber, porque daí nós vamos fazer uma oração de confessar o nome do Senhor Jesus. Porque muitas vezes a gente já está nesse meio evangélico faz um tempão, né? Mas nós nunca tivemos essa oportunidade de abrir a boca para confessar, né? Porque hoje muitas pessoas, elas aprendem, eu vou dizer, eu aprendi a nova aliança por live, por ouvir o Reinhard pregar nos lugares, né? Mas não teve o momento de confessar Jesus Cristo. Eu fui aprendendo. Eu já tinha confessado porque eu era cristã antes, da velha aliança, bem velha, inclusive. Eu era totalmente cristã da velha aliança. Mas era. Então, teve um momento na igreja que fizeram o apelo para eu confessar, né? Mas as pessoas que estão chegando em live, às vezes não tiveram uma oportunidade. E a palavra fala que é necessário nós declararmos com a boca que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Então, se tiver alguém aqui que deseja fazer isso nessa noite porque nunca fez, acho que a Roseli está com o computador, eu gostaria que falasse assim, ó, eu gostaria de fazer essa oração, porque é verdade, essa oração ela é sobrenatural. Ela traz uma paz no coração, um regozijo, que é uma coisa assim, você fala, nossa, eu só abri a boca, mas muda tudo, né? É uma certeza da salvação, de você ir para o céu, e que ninguém te arranca mais da mão de Jesus, que não tem como negar, né? Então, se tem alguém aqui no nosso grupo que ainda não teve essa oportunidade, nunca passou por uma situação de alguém, de ter essa oportunidade de assim, ó, eu nunca fiz isso para confessar Jesus como Senhor e Salvador. Já orei muitas vezes para ele, já, assim, declarei que eu o amo, que eu recebo o amor dele, mas eu nunca o declarei como Senhor da minha vida. Então, daí, nós faremos essa oração. Agora, se todo mundo já fez, então, nós vamos partir para o testemunho da nossa irmã amada, que vai trazer para nós a Betânia. Amém? Acho que, pelo jeito, eu não vi ninguém, não. Acho que já teve essa oportunidade. Tá? E daí, de tempo em tempo, nós vamos, quando a gente vê que já entra gente nova, nós vamos fazer a mesma coisa, porque é necessário que a gente, Senhor e Salvador. Amém. Pelo jeito, acho que todos já confessaram. Então, amém. Eu vou pedir só para a Diana fazer uma oração para encerrar a palavra, pode ser, Diana? Pode sim. E daí nós vamos passar para o momento. A não ser que alguém queira falar também, né? Bem-vinda, Sally. Se alguém quiser falar sobre a palavra, senão nós vamos passar para o testemunho da nossa irmã Betânia. Amém? Então, a Diana ore, se alguém quiser falar alguma coisa, daí põe a mãozinha, tá? Rê, só um pouquinho. Oi. Apareceu aqui no meu computador que essa reunião vai acabar em 10 minutos. Eu não sei o que eu fiz de errado, mas talvez... não se preocupa. Só daí você manda um outro Zoom depois que ela fizer a oração e a gente entra de novo, porque já aconteceu beleza. comigo. Tá? Então tá bom. Então fique tranquilo. É assim, fechou a reunião, você já manda outro Zoom para a gente que a gente entra de novo, tá? Beleza. Diana, você ora, então? Ótimo. Porque o Senhor nos aceitou em Jesus. Jesus foi o Cordeiro aceito por ti. Para
toda raça, toda tribo, gente de toda parte, que o Senhor ama, que o Senhor considera, que o Senhor quer ter vida conosco, o Senhor quer dividir conosco, compartilhar teu coração, porque o seu amor já foi derramado. Mas o Senhor quer compartilhar o coração, o Senhor quer compartilhar ensinamentos, como um pai quer compartilhar tudo com o filho. Eu te agradeço, Senhor, porque um dia eu tomei a decisão de confessá-lo como meu Senhor, como meu Salvador. Porque no meu coração eu criei que o seu filho veio e se entregou completamente para cada um que o quiser receber. Obrigada por despertar em mim nos últimos tempos. Nunca eu fui ensinada e despertada para isso, Senhor. Muito obrigada porque é o Senhor que promove esse ensino no nosso coração. Obrigado por esse grupo da maravilhosa graça, Senhor. Essa igreja que o Senhor reuniu pessoas de toda parte. Que possamos aprender a cada dia como despertar essa nova identidade que nos foi dada. Muito obrigada por sua rendição, Jesus. Como o Senhor me falou hoje de manhã, e quando o Senhor se rendeu, todos foram rendidos ao Senhor. O Senhor recebeu todos de volta. E por isso o Senhor é esse ser tão gentil, tão amável, tão lindo. O seu coração é maravilhoso demais, Jesus, para compreendermos em poucos dias. Precisa uma vida para te conhecer. E em seu nome que te agradecemos. Amém. Alguém quer partilhar alguma coisa da palavra, já que vai fechar mesmo? E daí a gente já volta com o testemunho? Não?